tinha um menininho que adorava caçar animais. E o pai dele começou a ficar meio preocupado com isso. Tudo começou quando uma vez ele chegou com um coelho morto e falou assim: pai, olha o que eu achei aqui no jardim. Meu pai falou: ah, que legal, filho. Mas deduziu que o menino já tinha encontrado o bicho morto. No dia seguinte aconteceu a mesma coisa. Ele falou assim: pai, vem cá ver. Eu achei outro coelho hoje. Ele entregou mais um coelho morto na mão do pai. E o pai começou a ficar muito assustado. Falou: ih, tá alguma coisa errada. No dia seguinte, o pai tava trabalhando e o menino chamou ele de novo: pai, desce aqui. Dessa vez é o maior de todos. O pai ficou muito assustado e não sabia o que esperar do menino. Quando ele desceu e foi pro jardim, ele ficou horrorizado. Porque não era um coelho, e sim um menininho. O filho olhou pra ele com um sorriso e falou: não sei o que vai ser amanhã. Aí, no dia do seu aniversário, uma menininha chamada Lúcia foi acordada pela madrasta dela. A madrasta dela deu um embrulho falando que era um presente que o pai dela tinha dado. Tava mega animada e abriu super rápido, assim, o embrulho. Só que quando ela abriu, ela ficou horrorizada com o que ela viu dentro. Porque tinha uma boneca mais ou menos assim. De acordo com a história, a boneca era velha, exatamente com a pele rachada, coberta de poeira, estranha. E na boca dela tinha esses dentes, assim, bem afiados, como se fossem presas de um animal. Se fosse um calafrio correndo no seu corpo. A Lúcia, com medo, só tacou a boneca no chão. E no mesmo momento, a madrasta dela brigou com ela, falando: cara, esse presente foi do seu pai. Dizendo que ele teve muito trabalho pra enviar essa boneca, que era uma boneca antiga, que ela deveria se sentir agradecida. Ela continuava com medo, então ela pegou a boneca e guardou no fundo do armário. Algumas noites depois, a Lúcia tava sozinha no quarto, deitada na cama. Quando ela começou a ouvir um barulho que ela não conseguia identificar. O barulho parou, depois de um tempo voltou, e a Lúcia começou a perceber que era como se fosse passos de uma pessoa. Tava tremendo na cama dela, morrendo de medo, incapaz de se mover. Ela sempre dormia com a porta aberta pra aproveitar a luz do corredor, já que ela tinha medo do escuro. Logo ela ouviu uma voz sussurrando assim: Lúcia, eu tô no 5º degrau. Lúcia ficou morrendo de medo, não conseguiu mais dormir. E no dia seguinte ela contou pra madrasta tudo o que tinha acontecido. A madrasta falou que não passava de imaginação dela, que ela devia ter sonhado, que não era boneca, obviamente. Pediu muito pra jogar a boneca fora, mas a madrasta dela falou que não. À noite, quando a Lúcia tava indo dormir, de novo ela tava morrendo de medo. E ouviu novamente uma voz sussurrando: Lúcia, eu tô no 10º degrau. Da última vez, o som acabou e ela não ouviu mais nada até o amanhecer. No dia seguinte, ela foi pra escola, contou pros amigos dela sobre essa boneca. Só que todo mundo riu e começou a fazer piada dela. Então a Lúcia calculou que a boneca subia de 5 em 5 degraus. E que nessa noite ela chegaria ao topo da escada. Apavorada, a Lúcia decidiu dormir com a porta fechada e a luz acesa. A madrasta dela, quando foi dar um beijo de boa noite, perguntou por que a luz estava acesa e falou que não queria que a luz ficasse acesa, porque ia atrapalhar ela dormir. Aí a Lúcia teve que dormir com as luzes apagadas e com a porta fechada. Quando ela começou a cochilar, ela ouviu um barulho. Então veio a voz, mais clara e mais evidente do que das últimas vezes, que dizia: Lúcia, eu tô no topo da escada. Na escuridão do seu quarto, ela viu a porta abrindo lentamente. Na manhã seguinte, o corpo da garotinha foi encontrado, na parte de baixo das escadas. Imaginaram que ela teria ido do banheiro à noite, tropeçado, caído. E ao lado da criança foi encontrada a velha boneca. E a madrasta dela pediu que ela fosse enterrada com essa boneca. A última frase dela foi: ela amava tanto essa boneca, agora elas podem ficar juntas pra sempre. Essa vez uma mulher viajando, porque ela tava muito longe de casa, então ela resolveu parar nesses hotéis, assim, na rua. Quando ela chegou na recepção, ela pediu um quarto. E o atendente olhou pra ela, tipo, de cima a baixo. Ela se sentiu muito desconfortável. E aí ele perguntou pra ela se ela tava viajando sozinha. Ela ignorou a pergunta e pegou a chave e foi pro quarto. Quando ela entrou no quarto, tinha, tipo, barata no chão. Ela falou: não, eu vou dormir aqui. E foi pro carro dela. Mais ou menos umas 3 da manhã. Ela acordou assim no susto. Quando ela olhou pra porta do quarto que ela ia ficar, ela viu o atendente tentando abrir a porta com a chave que ele tem. Era uma chave que abria todos os quartos. E ele entrou no quarto que ela estaria se ela tivesse entrado no quarto. E aí ele viu que ela não tava lá e foi em direção ao carro dela. Ela se escondeu debaixo do cobertor enquanto ele forçava a porta do quarto pra abrir e entrar. Só que ele viu que ele não ia conseguir e foi embora. Assim que ele saiu, ela saiu correndo e ligou pra amiga dela mandando um endereço pra poder chamar a polícia. E a amiga dela falou: ué, amiga, mas esse hotel que você me deu o endereço fechou há semanas atrás. Oi, tem uma música chamada Glooming Sunday, que dizem que ela é uma música amaldiçoada que você não pode ouvir. Ela foi escrita por um compositor hungariano e ela é conhecida como a música do suicídio. É essa aqui. Ela tá no mudo porque eu não vou ouvir essa música. Ele escreveu essa música pra ex-namorada dele. Ele queria que ela voltasse com ele. Então ele escreveu essa música e mostrou pra ela. Só que assim que ela ouviu essa música, ela se matou. Deixou um recado falando Gloomy Sunday, que é o nome da música. E com o tempo, a maioria das pessoas que ouvia essa música acabava cometendo suicídio. Em um dos casos, um homem entrou num clube e pediu pro DJ botar. Assim que o DJ botou, ele atirou nele mesmo quando a música começou a tocar. Depois, outro caso de um homem de 82 anos que acabou de ouvir essa música e se jogou do prédio. Inclusive, o homem que escreveu essa música acabou cometendo suicídio também. Em 1940, essa música foi banida da Inglaterra. Tipo, ninguém pode ouvir lá. Porém, em 2002, ela começou a poder ser ouvida. Enfim, não ouça essa música. Oi! Então, o casal na Rússia queria muito ter um filho. E aí a mulher finalmente ficou grávida. E eles tiveram um menino. Só que infelizmente tiveram algumas complicações no parto. E infelizmente a mãe morreu no meio do parto. E aí o pai ficou tipo: meu Deus, como é que eu vou cuidar dessa criança sozinho? Então ele contratou uma babá, que era uma moça velhinha já. Mas aí o rolê começou a ficar esquisito. De dia, a criança não comia nada. Toda vez que a moça tentava dar comida pra ele, ele recusava, ele não queria comer. E era assim todos os dias. Até que um dia, a moça percebeu que à noite ele ficava de boa, ele não chorava e ele ficava tranquilinho. Isso tudo de ele ficar agitado era só de manhã. E ela resolveu ficar acordada à noite pra ver o que acontecia no quarto da criança. De madrugada, assim, mais ou menos, ela entrou no quarto. Quando ele entrou no quarto, ela disse que viu a mãe morta, a mãe que morreu, com o bebê no colo, dando leite à criança. Aí ela gritou, o pai da criança apareceu, só que quando ele chegou no quarto ele disse que ele não viu nada. Só a velhinha que de fato viu a mãe segurando o bebê e alimentando a criança. Eu acho que eu morria se eu visse isso. O que vocês fariam? Oi! Uma vez uma menina tava muito doente e ela teve que ficar internada no hospital. E ela amava o médico que cuidava dela. Ele sempre era muito atencioso, super fofo com ela. E ela só tinha que ficar mais ou menos uma semana. Mas depois de uma semana o médico falou que ela precisava ficar mais, porque o quadro dela tinha piorado, enfim, ela ia ter que ficar mais. E ela ficou super triste. Passou mais um tempo, o médico continuou falando que ela ainda tava mal, só que ela já tava se sentindo super bem. Ela não tava com problema nenhum, ela tava tipo 100%. E o médico falando que ela tava com risco de vida e ela tipo... não. E uma noite, assim, de madrugada, o médico levou ela pra outro quarto e falou assim: então você vai ter que me desculpar pelo que eu tô fazendo, mas você já tá boa há muito tempo, mas a minha esposa tá morrendo. E o seu sangue e um dos seus órgãos é compatível com o dela. E esse tempo todo eu tô transferindo o seu sangue pra ela, e agora chegou a hora de fazer o que faltava. Vocês entenderam?
Vamos falar de mais um jogo. Esse jogo é o jogo do elevador. Meio que um jogo meio paranormal e tal. Meio que te permite ir pra outra dimensão. Você precisa pra jogar pra um prédio que tem elevador. Tem que ter pelo menos 10 andares. Começar o jogo, você tem que entrar no elevador. Primeiro andar, você tem que estar sozinho. Aí, você tem que ir pro segundo andar, depois pro quarto andar, sexto andar, voltar pro segundo e ir pro décimo. Alguém entrar. Quando você estiver fazendo isso, tem que começar tudo de novo, porque não vai funcionar. Isso é um pouquinho difícil. Mas se você conseguir, vai pro quinto andar. A porta vai abrir, o clima vai ficar meio estranho, meio diferente do normal. E uma mulher vai entrar. Ela vai estar de vestido preto e ela não tem olhos. Não fale com ela. Assim que ela entrar, aperta o botão pro primeiro andar. Então, ao invés de ir pro primeiro, o elevador vai te levar direto pro décimo. Aí você entrou na outra dimensão. O que acontece depois daí, ninguém sabe. Porque todo mundo que volta dessa experiência fica tão traumatizado que não consegue falar o que aconteceu. Mas enfim, a mulher que entrou não é humana. Pra voltar pro seu mundo, tem que fazer todo o ritual, só que ao contrário. Dizem que é muito difícil voltar, porque você fica meio que preso nessa outra dimensão. Dizem que até hoje tem pessoas que fizeram isso e ainda estão presas na outra dimensão. Enfim, não joga. Oi? Então. Duas meninas eram melhores amigas e elas estavam fazendo a mesma faculdade. E elas eram, tipo, colegas de quarto. Só que tinha uma porta que separava cada um. E as duas estavam estudando no quarto de uma só. Só que tinha uma que era mais preguiçosa. Resolveu, tipo, dane-se o teste de manhã, eu vou pra uma cama dormir. E foi. A outra continuou estudando. De madrugada, assim, ela acordou. A que já tinha ido dormir. Porque ela lembrou que tinha esquecido um livro no quarto da amiga. E ela queria buscar, porque ela ficou com medo de esquecer no dia seguinte. Ela entrou no quarto da amiga e não ligou a luz, porque ficou com medo de acordar ela. Mas ela começou a ouvir uma respiração, tipo, muito ofegante. Ela sussurrou o nome da menina, só que ela não respondeu. Ela achou que ela estivesse dormindo. Ela sussurrou de novo, só que ela não teve resposta de novo. Ela pegou o livro e voltou pro quarto dormir. No dia seguinte, no dia da prova, a amiga dela não apareceu pra fazer a prova. E era uma prova super importante. E ela ficou super preocupada. Quando ela voltou pro quarto pra ver como é que a menina tava, se tinha acontecido alguma coisa, ela viu a amiga dela morta no chão e na parede escrito em sangue. Que bom que você não ligou a luz pra ver, né? Vou falar sobre alguns jogos paranormais que você pode jogar aqui na vida real. O nome dele é Jogo da Foto, ou Picture Game, que é aqui nos Estados Unidos. E esse jogo permite você tirar foto, fantasmas ou seres sobrenaturais. E vou te ensinar como jogar. Não recomendo, mas pra você jogar você precisa de mais ou menos 2 pessoas. Pelo menos 2 pessoas. Tudo que você precisa de uma câmera que tenha flash. Você tem que entrar num quarto, tipo, completamente vazio. Você tem que sentar de costas pra outra pessoa. Desliga todas as luzes e segure as mãos. Bem as mãos. Começa a falar pra pessoa que tá com você, você confia nela. E começa a falar repetidamente. A porta tá aberta e o espírito pode entrar. Fala junto com a pessoa 3 vezes seguidas. E aí você vai abrir seus olhos. A pessoa que ia entrar já tá no quarto. Pega seu telefone, bota ele em posição e tira uma foto com flash. Enquanto você tira a foto, você tem que gritar: eu te peguei. Faz isso 3 vezes seguidas. Fecha seu olho de novo e fala que é hora de ir pra casa. Liga as luzes e vê seu telefone. Um de vocês vai ver um fantasma atrás de você na foto e a outra pessoa não vai conseguir ver. A pessoa que teve a infelicidade de ter o espírito atrás começar a ter mais experiências sobrenaturais. É um jogo que aqui nos Estados Unidos chama Dry Bones. No Brasil se chama Ossos Secos. É um jogo paranormal muito perigoso de se jogar, então não joga. Sério. Jogar o jogo você precisa estar sozinho. Entrar num banheiro que tem um espelho, uma caixa e uma vela. Tem que trancar todas as janelas e portas que tem na sua casa. E desligar todas as luzes. E começar o jogo 00:01 em ponto. Meia-noite 2 não vai funcionar. Meia-noite em ponto vai funcionar. Meia-noite 1. Entra no banheiro, olha pro espelho e fica pensando em coisas que você quer. Na verdade, uma coisa que você quer. Essa vai ser sua recompensa se você ganhar. Acende um fósforo e deixa pegando fogo. Espera pegar fogo sozinho, não assopra. Agora você tem que deitar no chão e falar várias vezes: eu tô ciente da sua presença. Você é bem-vindo na minha casa. Logo nessa parte já não ia jogar. Nenhum espírito maligno é bem-vindo na minha casa. Mas o quê? Você tem que gritar: vem agora. Vai correndo pro cômodo maior na sua casa. De acordo com o jogo, você vai ouvir vários gritos nesse quarto. Agora o demônio tá na sua casa. Ele tem até 3 da manhã pra te achar. Lembrando que você tem que se esconder bem. Se ele não te achar, você ganha o que você pediu no espelho. Se ele te achar, você morre. Oi. Um garoto de mais ou menos 11 anos estava jogando algum jogo online. E aí um cara entrou no jogo e começou a falar várias coisas pra ele. Começou a falar que sabia onde ele morava. De fato, falou a cidade e o endereço dele. E começou a falar que ele estava indo atrás dele e ia matá-lo. Aquele achou que fosse brincadeira, o amigo dele tava zoando com a cara dele. Mas ele ficou com um pouquinho de medo. Desligou o jogo e ficou tipo: pô. Depois de mais ou menos algumas horas, ele começou a ouvir algumas batidas assim na janela dele. Aí ele ficou com um pouquinho mais de medo. E ele olhou pela janela e tinha um cara. Quando ele viu o cara, ele começou a correr. Só que o cara quebrou a janela dele e entrou. Segurou ele e começou a enforcar. Só que os pais dele ouviram, tipo, o vidro quebrando e correram pro quarto dele. O pai dele tinha uma arma e conseguiu atirar no cara. Só que foi um pouquinho tarde porque o garoto já tinha sido morto. E nunca descobriram o motivo do porquê o cara... Oi? Então, um garoto de mais ou menos 17 anos estava em casa estudando. E os pais dele saíram pra jantar. Só os dois. Ele disse que tava com os fones de ouvido dele o tempo todo. Não saiu do quarto. E ficou de costas pra porta o tempo todo. Foi em 2016, by the way. Mas enfim, mais ou menos 11 horas da noite, ele ouviu a mãe dele gritando. Que ela tinha chegado em casa falando, tipo: amado, o que é isso no chão? Ele não entendeu nada, desceu. E viu que, tipo, o chão tava todo cheio de lama. Lembrando que ele não tinha saído do quarto dele, né? E aí eles falaram: então alguém invadiu nossa casa. E eles foram chamar a polícia. Não tinha nenhuma pegada, tipo, saindo da casa, só entrando. Então a pessoa ainda estaria dentro da casa. Procuraram tudo e não acharam ninguém dentro da casa. Não tinha ninguém. Mas aí eles acharam um negócio muito esquisito em um dos quartos. Tinha uma mensagem, na verdade várias. Desde as 8 da noite até as 10:49. Escritas no chão. A primeira foi: eu tô te vendo. A segunda foi: você esqueceu de trancar sua porta. A terceira: você parece concentrado. A quarta foi: vira de costas. E as últimas 4 mensagens foram: olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. E depois, nada mais. Enfim. Medo. O cara tava observando ele esse tempo. Assim como no Brasil tem várias lendas urbanas, aqui nos Estados Unidos também tem umas. E a gente vai falar do Eyeless Jack, que é esse mocinho aqui, que é conhecido por tirar os rins das pessoas enquanto elas dormem. Ele também não deixa nenhuma cicatriz. Também nunca foi pego no ato. Dizem que ele é super alto. E isso saindo do olho dele é sangue. E ele também não pode ser morto. Não consegue matar ele com arma nenhuma. Tipo, ele é imortal. Ele era tipo um garoto normal. Ele não tem olho, por isso que fica sangrando o tempo todo. É tipo super rápido e super forte. Ele é tipo invencível. Ele pode ficar invisível.